São 21 horas no relógio de Brasília. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Esto lhe é oferecido pela Esto Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esto. Hoje faremos uma retrospectiva dos últimos 50 anos da história mundial. Este é o Filhos do Cabaré, um podcast onde só tem filha da puta sem costume. O episódio vai começar depois da vinheta. Atenção, esse podcast é proibido para menores de 18 anos, justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, para religiosos, para pessoas sensíveis, para estaduais em geral. Ouça sua Filhos do Cabaré. Nesse dia, o governo americano decide começar uma retirada organizada do pessoal diplomático e das tropas de fuzileiros navais que ainda defendem Saigon. O comício pró-eleições diretas foi aberto com uma homenagem ao senador Teotônio Vilela. A Challenger virou uma bola de fogo segundos depois de ter sido lançada. A Assembleia Nacional Iraquiana aprova a decisão de Saddam Hussein de ir à guerra. De setembro de 2001, a data que marca o mais impressionante atentado terrorista. Boa noite. A morte desde o mar, sob a forma de na última semana do ano, há 40 anos. E aí, Moura, beleza, mano? Tudo bem, e você, Brunão? Tô tranquilo. Ô, Moura, hoje a gente vai falar sobre fatos históricos que a gente presenciou enquanto vivo, né? Obviamente que a gente vai falar muito de coisas assim que a gente tinha alguma consciência daquilo, né? Das coisas que aconteceram. Não adianta eu falar tal coisa quando eu tinha 6 meses. Isso aí não vai adiantar nada. Você quer que, na verdade, a memória, ela faça um resgate, né? É, mais ou menos isso. Então, pô, eu queria te perguntar, cara, como é que foi quando o meteoro caiu, que você já tava por aí? Pois é. O meteoro deve ter caído lá na tua casa, lá quando você morava no Rio de Janeiro, né? E outro, Jesus era gente boa mesmo ou era vacilão? Na verdade, Jesus não tem nada a ver com aquilo que falaram. Viu? Os apóstolos mentiram muito, viu? Ai, cara. Ele quis provocar uma revolução lá, mas acharam que não era uma boa, viu? E uma coisa, quantos bichinhos você conseguiu levar na Arca de Noé lá, cara? Levou alguma coisa? Pois é. Na Arca de Noé eu consegui colocar quase toda a biodiversidade amazônica. Ô, mano, você tá com 50, né, mano? É, fiz 50. Então, puta, o que é a primeira coisa, assim, que te veio à cabeça, assim?
que você lembra assim de que ter acontecido. Não, é que às vezes acontece o seguinte, a gente depois tem conhecimento do fato e aí faz aquela ligação e parece que a gente vivenciou aquilo, né? Como a gente só tomou conhecimento depois, assim, faz aquele lance de flash, assim. Por exemplo, uma coisa que eu me lembro bem, assim, são duas coisas, assim, eu sou de 78, então eu me lembro da Copa de 82, que eu elenco, porque foi um negócio, ali parece que o futebol arte morreu, né? A sensação era essa. Eu me lembro de estar em casa, sentado em cima do sofá, na parte de cima, que o pessoal da rua foi lá em casa ver o jogo, e eu me lembro, assim, de um dos vizinhos socando o braço do sofá, assim, com raiva. Eu me lembro que isso ficou na minha cabeça, foi o jogo com a Itália, né? Eu não tinha 4 anos, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo ali, mas essa imagem ficou na minha cabeça, do cara socando o braço do sofá com raiva, né? Então, da Copa, eu fiquei com isso, e a outra também foi quando o Tancredo morreu. Eu já tinha 7, 8 anos ali. Eu me lembro da minha mãe chorando muito, assim, que teve o lance do velório e tal, aquela porra ficou passando na televisão o tempo inteiro. E eu me lembro, assim, a Copa de 82, obviamente, que é uma brincadeira em relação ao que morreu ali, né, que ficou esse estigma nessa seleção, né, que o futebol brasileiro acabou ali, mas eu me lembro o lance do Tancredo, assim, eu não tinha essa noção, fui ter essa noção depois, mas eu me lembro da minha mãe chorando, eu perguntando por que ela estava chorando. E eu me lembro, assim, que depois, logicamente, você vai descobrir que o lance do Tancredo é algo relevante, né, que tem uma simbologia grande, e na verdade o Tancredo foi o primeiro presidente eleito do Brasil, né? Não foi de forma direta, né? Mas ele foi o primeiro presidente eleito pós-ditadura. Ele foi o primeiro civil pós-ditadura. E aí entrou o Sarney no lugar dele, né? Aí assumiu o vice, exatamente. É o que eu me lembro, assim, cara. Eu, como sou um pouco mais velho, eu me recordo um pouco antes. Eu me recordo, assim, a coisa talvez mais marcante que me recorde foi quando atiraram no Papa. Olha! Eu me recordo isso aí muito bem, assim, quando deram os tiros no Papa. Acho que foi em 81, se eu não me engano. Se não me engano, foi em 81. Deixa eu confirmar aqui. Mas eu acho que foi o ano que ele veio no Brasil, né? O João Paulo II. O João Paulo II, acho que ele veio em 80 para o Brasil, se me falha a memória. Acho que um ano depois, ou mesmo ano, talvez, ele levou o tiro. Isso eu me recordo muito bem. Eu me recordo muito bem da Olimpíada de 80 em Moscou, na União Soviética. Foi muito marcante. Do ursinho chorando. Né? O Misha chorando. Foi muito marcante. Eu, inclusive, assisti o levantamento de peso e eu vi aquele russo levantando aquele peso. Fiquei impressionado. Foi 81, 13 de maio de 81, né? Então, assim, eu começo a recordar assim, as coisas a partir, assim, mais marcante, a partir dos 6, 7 anos, né? E tem recordações de coisas antes, mas, assim, a gente não consegue entender, talvez, o impacto, né? Mas essa Olimpíadas de Moscou foi bem impactante, que eu assisti, eu vi os jogos, né? Vi esse levantamento que eu falei para você, ficou bem marcante. O ursinho Misha chorando quando acabou. Você falou da Copa de 82, eu falei do Papa, que foi bem marcante também, que eu me recordo. Minha mãe chorou por causa que o Papa tinha levado os tiros. Me recordo de 80, o Papa no Brasil. Isso aí foi também muito marcante, que eu me recordo. Você falou da Copa de 82, também eu me recordo toda ela, a professora mais velha que você, assim, todos os jogos. Eu entrei numa espécie, hoje eu consigo, assim, avaliar que foi uma espécie de uma depressão quando o Brasil perdeu. Acorda, cara! Acorda, gente! Acorda! Já estamos na porra da ditadura, já! Já começou! Caralho! Caralho! O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar?
my story, it's sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran around with every single guy in town. Vamos prosseguindo. Você falou o lance das Olimpíadas. Eu me lembro da de 84, mas o que eu lembro da de 84 é o seguinte: qual que é a minha recordação? Que nos salgadinhos. Não, nem isso. Dos salgadinhos da Elma Chips vinham figurinhas. Figurinhas relacionadas às Olimpíadas. Eu me lembro disso assim. E era o Zé Carioca. Não sei porquê. Eu me lembro que era o Zé Carioca praticando os esportes. Eu lembro disso assim, bem assim. Foi o que a minha ligação com a Olimpíada de 84. E aí, a Olimpíada de 84 talvez tenha a imagem mais marcante da história das Olimpíadas, que é aquela Suíça chegando na maratona por último, né? Totalmente desgastada, e até fugiu o nome dela aqui. Ela totalmente desgastada, chegando, e as pessoas não fazendo questão de não colocar a mão nela, né? Porque ela pediu para não colocar a mão nela. Entendeu? E só seguindo assim para ela conseguir completar aquilo, cara. Tanto é que você lembra disso, não lembra quem ganhou a maratona, né? Você vê que isso como esporte é sensacional, né? Na verdade ela teve um derrame, né? É mesmo? Ela teve um derrame causado por desidratação. Nossa. Porque nos pontos de hidratação ela pegava água e em vez de beber ela jogava na cabeça. Porque tava muito calor, né? Em vez de beber ela jogava na cabeça. Então ela teve um derrame por desidratação. Nossa. Por isso que ela chega toda torta, né? Ela teve um derrame, na verdade. Mas ficou muito marcado. E hoje ela vive em cadeira de roda. Não sei se ela está viva ainda, mas ela tinha um programa justamente para conscientização da hidratação no esporte. Porque o ser humano não tem capacidade de armazenar, ou a capacidade de armazenamento de água do ser humano é muito limitado, muito baixo. Então a gente não consegue, na verdade, se adaptar, tipo assim, eu vou fazer um treino, eu não vou beber água, dentro de tantos meses eu vou, então, conseguir me adaptar a não beber água sob determinadas circunstâncias. Não, a gente não tem essa adaptação, a gente perde água, tem que repor, não tem jeito. Não tem jeito. E naquelas Olimpíadas, inclusive, foi assim, isso foi uma coisa marcante, que você bem lembrou. Outra coisa muito marcante foi o fato da apresentação ter vindo um piloto usando aquela mochila jato. Então ele fez um voo, aquela mochila jato, e posou no meio do campo. E lá foi um êxtase, né, quando aquele cara fez aquilo ali. Eu lembro desse lance do piloto com a mochila no carnaval. No carnaval, eu me recordo também. Foi, na verdade, uns anos depois. Eu me lembro disso aí no carnaval. Da Olimpíada eu sei porque teve imagens depois, né? Mas da época, necessariamente, eu não me lembro. Não me lembro. Em 84 eu tinha 6 anos. Eu não. Muito jovenzinho ainda, né? E outra, 6 anos naquela época era totalmente desligado de tudo, né? Queria saber de jogar bola, de brincar, não era assim como uma criança de 6 anos hoje que já tem até celular, né? Exatamente. É diferente. Queria ficar na rua jogando bola. É isso que eu queria fazer. Aquela Olimpíada ela foi muito marcante também, que o Joaquim Cruz ganhou medalha de ouro nos 800 metros também. Teve o recorde olímpico. Também teve a geração de prata no vôlei, né? Que é muito marcante. Muito marcante a geração de prata, exatamente. Eles perderam a final para os Estados Unidos. E atribui muito que foi briga interna por conta de premiação, né? Isso nunca tive nenhuma informação sobre isso. Então, o que eu sei é isso, que eles brigaram, porque eles já tinham na fase de classificação, tinham metido 3-0 nos Estados Unidos, né? Então eles tinham quase que a certeza, assim, começou a ter uma briga muito grande, aí acho que foi a briga pelo seguinte:
uns queriam saber quanto que ia receber, outros queriam focar no jogo, e aí ficou que eles tiveram um desentendimento, né? Que até o placar é muito estranho, né? Tudo bem que a seleção dos Estados Unidos talvez seja uma das maiores seleções de vôlei, aquele time da história. Sim. Tinha o Kira ali, tinha, puta timaço, né? Que o Kira ali é considerado um dos melhores jogadores da história, né? Mas só que aquela seleção de 84, cara, era um absurdo, entendeu? Era um absurdo. Talvez se você elencar assim, fugindo um pouco aqui, eu acho que um dos maiores times de qualquer esporte que já existiu na história, na minha opinião, você tem um time de basquete dos Estados Unidos, tem a seleção de 70, tem várias coisas assim. Eu sempre coloco o time de vôlei do Brasil de 2004. Aquilo era inacreditável, aquele time jogando vôlei. Eu sempre falo, mano, isso aqui é um dos melhores times que já existiu de qualquer esporte, cara. Isso aqui é impressionante o que esses caras fizeram nos anos que eles ficaram juntos. Momento do ouvinte. Oi, amor, tá podendo falar ou sua mulher tá perto? Momento do ouvinte. Exatamente. Uma coisa também, seguindo até uma ordem cronológica, que a gente está ali em 84 por ali, já falou o negócio do Sarney, que foi 85, mas teve o Rock in Rio também, né? Que é um negócio marcante, né, no Brasil. Né? Bem lembrado, o Rock in Rio. Rock in Rio foi 85. 85. 85, e eu me lembro que o Rock in Rio, assim, que eu era uma criança, e pra mim era um negócio muito louco, assim. Meu irmão foi, meu irmão tinha ingresso. Olha como é que são as coisas. A gente morava em Petrópolis, e, cara, Petrópolis pro Rio é daqui em Campinas, mais ou menos. Né? Mas, naquela época não, né? E aí meu irmão foi, ele comprou ingresso para 2 dias, ele ia ficar lá direto, só que ele não aguentou ficar pro segundo dia, vendeu o ingresso e veio embora. Eu me lembro disso, assim, foi marcante. E de repente ele chegou em casa, que não tinha telefone, né? Não era assim, né? A pessoa saía de casa e você não sabia mais a pessoa. Entendeu? Não sabia, você só ia saber ou se a pessoa ligasse, jogou um orelhão. Ou de repente ele apareceu, casa, né? assim. Eu me lembro que ele apareceu exausto, tomou banho e, cara, capotou dormindo. Mas que era uma epopeia, né, cara, aquilo tudo, né? E eu me lembro que o Rock in Rio é um negócio bem marcante, assim, né? No Brasil. Né? Foi um negócio muito marcante. Eu assisti na TV, eu também era no início da minha adolescência. Isso foi em 85, eu tinha 12 anos. Né? Mas, assim, aquela formação musical estava acontecendo, né? E como eu estava, né, todos nós, obviamente, saiu mergulhado naquela questão do rock nacional, etc e tal, o Rock in Rio, ele cai como uma bomba, né? Quer dizer, vem todos aqueles astros de fora no Brasil, foi uma puta de uma inovação, né, Brunão? E... Cara, veio Queen, cara, o Queen, cara. O Queen, Porra! Eu me recordo que, como eu falei, eu assisti, né, à noite eu ficava sozinho ali no meu quarto, né, tinha uma televisãozinha pequena, ficava assistindo. Veio o Iron Maiden. E eu gostava muito do Iron, sabe? Sim. E aí entrou o Ed no palco. Aquela coisa enorme, né? Né? Na hora que ele entrou no palco, filmaram embaixo, os metaleiros começaram a bater a cabeça no outro. Acho que eles entraram em êxtase. Com mais as químicas que devia estar rolando no sangue, mais o álcool, sei lá o quê. Começou vários ali, um bater a cabeça na cabeça do outro. Será que daí que vem a expressão bate-cabeça? Sabe lá, né? Sabe lá, né? Mas o Rock in Rio, alguns especialistas dizem que foi o nosso Woodstock tardio. Ah, sim. Cara, porque Pode falar. Porque ele vem justamente no momento da virada, né, da democratização e etc e tal. Então a juventude, ela estava represada todos esses anos, né? E quando vem essa democratização e chega o Rock in Rio, é como fosse uma comporta que se arrebenta, né? Então falam que foi o Woodstock brasileiro, esse Rock in Rio.
E só um título de curiosidade aqui, né, sem querer entrar muito nesse lance político, mas os caras que estavam represados aí, que se soltaram depois da ditadura, hoje são os fascistas, né? São aquele tiozão fascista, né? Então, aqueles caras que estão ali com seus 60, 70 anos, que são fascistões hoje. Que falam que na ditadura que era bom. Pois é. Hein, mas posso falar uma coisa? A impressão que eu tenho, eu acho que já vi isso em algum lugar, que os anos 80 no Brasil, né, foram equivalente aos anos 60 lá fora. Nos Estados Unidos, né? Entendeu? O lance, assim, de música, nem, porra, tem o lance do estoque foi nos anos 60, aqui teve o lance do Rock in Rio, né? Teve parece que, tipo assim, até as pessoas se soltarem, poder fazer as coisas, não tinha mais aquela vigilância, né? Que existia, né? E cara, e você parar pra pensar isso, olha que doido que é. 85, só faltavam 15 anos só pro ano 2000, cara. Mas naquela época parecia que o ano 2000, cara, era um negócio de daqui a 2000 anos, né? É engraçado. Uma coisa muito distante. Então, mas você olhando hoje, como é uma coisa estranha, né? Que é um lapso de tempo curto. Estreito. Muito curto, mas na época, cara, é um negócio inimaginável. Falar em ano 2000, a sensação a sensação de tempo e de tempo histórico, elas eram diferentes. O motivo eu não sei bem o porquê, mas eram diferentes. Mas eu acho também que as coisas eram mais lentas, né, cara, naquela época. Talvez. Né? A informação, ela chegava mais devagar, né? Tipo, jornal, entendeu? Você tinha que ver telejornal à noite, o entretenimento era ver novela, a questão do telefone também, não era um lance assim, que, vou falar com o cara, vou falar agora. Não, tu vai falar daqui a alguns dias quando você encontrar com ele. Entendeu? Então, as coisas eram mais lentas, mais cadenciadas, né? Hoje é tudo muito roxinho. Entendeu? Então, uma notícia hoje, amanhã já é velha. Exatamente. Eu ia além. Uma notícia de manhã, à noite já é velha. Já é velha, Ela já foi tão mastigada que o negócio já... Sabe que tem um fato histórico que aconteceu, que eu me recordo de um tio que eu tive, que faleceu, inclusive, vítima da Covid. Mas foi assim, o Khomeini, não sei se você já ouviu falar do Khomeini, ele exatamente, foi o líder espiritual do Irã. Sim, da Revolução do Irã em 79. Exatamente, e ele morreu nos anos 80. Eu não vou me recordar direito o ano, depois se você quiser verificar, mas ele morreu nos anos 80. E esse meu tio era um rapaz assim, muito desligado, sabe, das coisas do mundo, sabe? E ele morreu no começo de semana. O Ayatollah ou seu tio? O Ayatollah. Ele morreu, o Khomeini morreu no começo de semana. E o que acontece? O Fantástico, que faz muitos anos que eu não assisto, mas ele é uma espécie de um resumo do que acontece na semana, né? Sim. Então acontecia os episódios de semana e tal, aí no domingo, se a pessoa de repente não viu alguma coisa ou queria rever, ela assistia o Fantástico e poderia rever novamente aquele fato, aquela notícia. O Khomeini tinha morrido e foi uma comoção no Irã, e carregaram o caixão dele. E o corpo dele saiu do caixão, e aquele corpo foi carregado no ombro das pessoas, e aquele corpo volta de novo pro caixão, e aquele corpo sai do caixão de novo. Foi um rolo aquele caixão e aquele corpo, indo para lá e indo para cá, sabe? Enfim. E passou, depois o corpo reencontrou o caixão e enterraram o homem. E meu tio viu a cena. Um dia à noite, assistindo o jornal, viu a cena, jantando, bom, enfim. Passou a semana, aí foi no domingo, o Fantástico reprisou, e ele tava jantando e olhando aquilo lá, ele me soltou uma mais ou menos assim: nossa, coitado desse homem, né? Deve estar fedendo, porque nem enterraram ele ainda.
Só uma coisa, foi em 89 que ele morreu. 89, exatamente. Então ele achou que a semana toda o homem estava sendo carregado nos ombros dos fiéis, né? Não, tio, isso aí tá repetindo, ele já foi enterrado já. Pô, duas coisas que eu me lembro assim bastante, que eram marcantes pra mim, você falou do Fantástico, eram marcantes pra mim assim, e era uma coisa até que eu me lembro que era uma coisa triste, meio depressiva, eu não sabia que era algo depressivo, eu achava triste, que tinha direto, era falar da fome na Etiópia, isso era um negócio assim marcante pra mim. Eu me lembro, o Jornal Nacional falava disso direto eu não sei se falava direto, mas a sensação que eu tinha que falava todo domingo disso, da fome na Etiópia, né? Que o pessoal magro, passando fome. Eu me lembro que isso me marcou muito, né? E aí depois teve até o Live Aid lá também, né? Em 85 também, né? Que até depois que teve o Live Aid, foi no dia 13 de junho, que assim, aí se instituiu aqui no Brasil o Dia Mundial do Rock, né? Eu tive o Mundial do Rock só no Brasil, né? Igual o Mundial do Palmeiras, só que como novo. E aí, eu me lembro disso, e eu me lembro, cara, das reportagens fúnebres, com clima pesadíssimo, falando da AIDS. Eu me lembro, eu estava aterrorizado, cara, com isso. Isso é uma coisa muito marcante para mim. Que foi nos anos 80 que teve a famosa, né, famigerada epidemia da AIDS, que falavam, né? Então, cara, eu me lembro assim, era uma coisa que, porra, ainda hoje é sem cura, mas, porra, imagina você falar isso nos anos 80, que é uma doença sem cura. Entendeu? Então... Imortal, né? Exatamente, né? Exatamente. Hoje os caras não têm cura e vivem. Quem pegou AIDS era a morte na certa. Não, você olhava, quando a pessoa falava, o cara tá com AIDS, você olhava pro cara, você viu um morto-vivo. Você fala, puta, é um morto-vivo, esse cara vai morrer. Entendeu? Esse cara vai morrer. É uma coisa muito pesada, entendeu? Muito pesada. Eu me lembro disso, assim, eram coisas assim, pesadas, assim. Isso ficou na minha cabeça. Fome na Etiópia, né? Que falava de fome na Etiópia. E eu tenho a sensação que se passava todo domingo. E talvez não fosse nem isso. De repente, passou uma vez e eu fiquei com isso na cabeça, que para mim era todo domingo aquilo no Fantástico. E dessas coisas assim, a fome na Etiópia e o lance da AIDS, cara, é uma coisa muito marcante para mim. Assim, coisas ficaram muito assim na minha cabeça, assim, que eu fiquei, porra, que negócio sinistro. Momento do ouvinte. Momento do ouvinte. Os anos 80, infelizmente, foi marcado por esses episódios. Inclusive no próprio Brasil, né? Nós tivemos aqueles casos de fome aguda no Nordeste, até se fazia o Criança Esperança também para poder ajudar, né? Sim. As pessoas. Inclusive no Brasil também fizeram, os músicos se reuniram para lançar uma música para arrecadar dinheiro também para ajudar a combater a fome no Nordeste. Então foram episódios bastante tristes dos anos 80, né? Sim, foi bem lembrado de você sobre a questão da AIDS, que a AIDS, ela assim, carimba os anos 80, né? Não tem como você não falar dos anos 80 se não falar da AIDS, né? Da epidemia da AIDS. Né? E eu me lembro disso, que quando eu fui ver o filme do Queen lá, o Bohemian Rhapsody, nesse trecho que ele tava com AIDS, me veio muitas essas lembranças, sabe? Dessa época. Porque o filme se passa naquela época dos anos 80, me veio muitas essas lembranças de infância, assim, de aquele fantasma, né, cara? Era a morte ali, né? Era a morte ali. A AIDS era a morte, né? A morte estava entre nós, entendeu? E eram aquelas coisas boas, que achava que, pô, se beber no mesmo copo, você pega, essas coisas, né, cara?
Aí não faz, aí começa a entrar no popularzão, né, cara? Na rádio peão, que os caras falam, né? Aí fodeu, né? E os negacionistas já estavam ali também, né? Porque eu Já me recordo, estavam. uma rapaziada falando, isso é tudo mentira, isso aí é pra Johnson & Johnson vender camisinha. Como a Johnson & Johnson precisasse vender camisinha pra ser o que ela era. Tipo, tem um mercado bom aqui, eu vou inventar um negócio e vender camisinha. Hein, uma coisa marcante pra mim também nos anos 80, você vai se recordar também, que foi um negócio muito triste, que tem acho que tem uns 2, 3 anos, foi um documentário na Netflix, eu vi o documentário e também me rememorei essas coisas, que foi a explosão da Challenger, lembra disso? 86, me recordo. Cara, eu me lembro que isso foi um negócio chocante, né, cara? Eu me lembro, passava direto aquela imagem do negócio virando a bola de fogo no céu, cara. Aquilo era um negócio que ficou assim na minha cabeça, assim. E aquilo lá teve uma questão, uma tristeza que o povo norte-americano ficou, porque eles levaram uma professora, né? Porque Exatamente. a NASA, ela estava querendo, assim, popularizar mais os voos, criar opinião pública mais a favor da NASA, porque a NASA, comparada a outras agências, a outros institutos, não recebe tanto dinheiro, né? Então eles estavam buscando uma forma de tentar popularizar mais e fizeram um sorteio lá, enfim, alguns testes, e levaram uma professora, né? E depois se descobriu que eles caíram vivos no mar, né? O que deixou eles ainda mais chocados, né? Eles caíram vivos no mar. Isso eu não fiquei sabendo, não. Eles caíram vivos no mar. Nossa, isso aí agora... Aí morreram no impacto, na verdade, não foi nem com a explosão. Tá. É um impacto violento, né? É um impacto violento. Então romper a atmosfera, né, mano? Então tô numa velocidade absurda. Cara, isso pra mim ficou marcante, assim. É uma das cenas muito... também carimbou os anos 80, né? O negócio vendo aquela bola de fogo no céu, assim, aquilo ficou um negócio muito marcante. E você falou de céu, uma outra coisa que marca também esse período é a passagem do cometa Halley, né? Também. O que teve de cachorro, onde eu morava, chamado Halley. Né? E eu lembro de... uma coisa que passou batida aqui, o balão mágico. Não sei se teve tanta relevância pra você, mas pra mim teve, né? Que era um programa pra criança e tal. Eu me lembro que no balão mágico tinha um elefante Halley, né? Eu lembro disso aí, né? Eu me lembro, tinha lancheira da Halley, tinha um monte de coisa. Ninguém viu o Halley, porque acho que o dia não tava bom pra ver, tava nublado no Brasil, ninguém conseguiu ver o cometa. Mas eu me lembro que, cara, era um falatório disso, lancheira de escola, desenho animado, tinha um monte de coisa em relação ao Halley. Mas sabe o que acontece? Eu vi o Halley, eu usei um bom binóculo, consegui ver. O que ocorre, segundo especialistas, houve uma decepção com o Halley, talvez porque quando ele passou na vez anterior, em função da posição da Terra, com a posição dele, ele foi muito mais visível. Então as pessoas a olho nu viam assim, uma coisa muito grande, né? Então elas ficaram assim, você imagina, né? As pessoas nas 76, no começo do século 20, as pessoas ainda muito muito ligadas à religiosidade, né? Ainda muito, como que eu posso dizer? Bastante medrosas, né? Então começaram a ver aquilo ali, mexeram muito com elas. E quando ele passou 76 anos depois, o visual dele já não foi como 76 anos atrás. Talvez em função um pouco da posição da Terra, né? Da posição dele, enfim, talvez ele passou alguns quilômetros mais longe em relação à Terra, enfim. Porque não é uma órbita. E nem só isso, né? Perfeita, né? E não só isso, né? Você bota aí quantos anos de poluição na atmosfera. Né? Enfim, sem dúvida. Então, quer dizer, falam que ele decepcionou nesse sentido, né? Que as pessoas estavam esperando que fosse uma coisa muito maior, que as pessoas fossem olhar para o céu e ver aquela coisa espetacular como vira 76 anos atrás, e não foi, né? Mas ainda assim foi bem marcante, né? A passagem dele.
Não, eu lembro de todo esse forfé. Dele mesmo eu não tenho nenhuma recordação. Tá. Né? Eu me lembro que passou a noite também. E, puta, minha mãe, eu tinha que dormir pra ir pra escola. Não interessa o que vai acontecer. Meu padrasto falava assim, ó, o cometa tá passando de meia hora ali na Anhanguera. Eu falei, tá passando? Falou, aquele aviação cometa, que é o lá. Puta que Pô, uma coisa também acho que no final dos anos 80, assim, também, que principalmente com galera na cidade, assim, e do Brasil, que foi importante, foi as eleições de 89, né? Aquele quase circo, né? Mas, mano, quando você olha os nomes envolvidos ali, você fala, cacete, cara. Maluf, Brizola, Mário Covas, Lula, Ulisses Guimarães, essa galera inteira concorreu à presidência. Concorreu, Brizola, Marronzinho. E o Marronzinho saiu para entrar o Silvio Santos. Não foi disso? Não foi o Marronzinho. Quem saiu foi um tal de não sei o que lá, Carneiro. Como que é? Alguma coisa Carneiro. Foi ele que na verdade saiu. Ele como que eu posso dizer? Ele abdicou da candidatura para entrar o Silvio Santos, e o Silvio Santos explicava que quem votasse nele, esse cara, que eu não vou me recordar, eu lembro até a imagem dele, mas não vou recordar o nome agora, estaria votando no Silvio Santos. Mas daí o TSE impugnou, porque não podia, entendeu? Tinha prazo, o prazo tinha passado, enfim, e impugnou. Mas sabe, Brunão, eu assisti todos os programas eleitorais daquele ano. É mesmo? Até os repetidos, se todos, porque eu sempre acompanhei política desde que eu tenho 3 anos de idade, sabe? Eu acompanhei todos, eu vi os discursos, eu vi os debates. Você viu os VTs editados pela Globo depois, que favoreceram o Collor? Vi. Tem um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane. Sim. Uhum. Então ele fala, é um documentário francês, e ele entrevista as pessoas, e as pessoas falam, não, tá mais tendencioso pro Collor. Pro Collor, né? Dá pra ver que tem mais tempo no Collor, a câmera tá mais tempo no Collor, entendeu? Essas coisas assim, né? E aí você vê, né? Porque o Collor, ele utilizou em nome de Deus, nossa bandeira jamais será vermelha, o verde, amarelo, azul e branco que vai refletir no céu, nos nossos corações. Vamos acabar com a corrupção. Cara, o fascismo veio e ficou na sociedade, cara. Ele não vai. Você percebe? Na verdade, esse discurso, mesmo na nossa própria política, ele é bem velho já, né? Sim, bastante velho. Bruno, elas compram isso aí, o que é mais impressionante, né? Elas compram. E esse cara, assim que ele entrou, ele sequestrou o dinheiro que as pessoas tinham guardado. Exato. Pegou tudo. Tem um documentário bom que saiu esses dias aí. É só de áudio. Não, é só de áudio. É só de áudio? É só de áudio. Tá no Spotify. Collor versus Collor. Não, isso não. Mano, ouça que é muito maneiro. Muito bem feito. Vários áudios da época. Eu assisti um recente que saiu agora, que como que é o nome do Plano Collor, chamado. Nossa. Plano Collor. Muita gente se matou sem cara. Muita gente se matou, inclusive lá, durante esse documentário, eles ficam, são 3 pontos fixos. Um é a Zélia, ela dá entrevista, ela conversa, ela fala, eles foram até Nova York para acompanhar a vida dela, como está hoje, etc e tal. E outro é uma família do Paraná, cujo é uma família comum do Paraná,
que o marido, ele começa como um ajudante caminhoneiro, vira caminhoneiro, compra o primeiro caminhão, enfim, ele estava com uma pequena frota já com 4 caminhões. A mulher fala que ele era um cara assim, muito trabalhador, sabe, queria vencer na vida, etc e tal. Eles têm uma casa, eles vendem a casa, colocam na poupança, porque ele falou o seguinte: eu vou pegar, eu tenho mais um dinheiro guardado para juntar tudo e comprar uma casa melhor. E ela fala: tira esse dinheiro que está guardado, porque está mudando de... Não, porque o Collor era um cara assim, bom, enfim. Ele perde todo esse dinheiro que ele tinha guardado, ele fica com 4 caminhões, só que ele não consegue mais se reerguer, ele passa a vender os caminhões. Nossa, ficou sem casa. Ficou sem nada. Ficou sem nada. Ficou assim, ele conseguiu ainda recomprar, vender e comprar uma casinha, né? E aí ele volta a trabalhar, porque ele já não trabalhava mais como caminhoneiro, ele volta a viajar novamente. E ele diz que ele está fazendo uma viagem. Na verdade, quem conta a história, ele fala muito pouco. Quem conta é a esposa. Porque ele está fazendo uma viagem e ele vai passar um túnel, o caminhão, e ele para no meio do túnel com o caminhão, ele não consegue dar ré para frente, nada. Ele fica imóvel, ele teve uma síndrome do pânico. Aí tiveram que ir até lá, tirar ele, vinha o resgate, tiraram o caminhão, ele não consegue trabalhar mais. Aí a esposa teve que assumir a casa. E assim como ele, quer dizer, nós tivemos centenas de casos assim. Muitos. Milhares, talvez. Milhares, né? Caralho, esse espaço vazio que é a tua cabeça é assustador, irmão. Porra. Do Collor a gente já ingressa nos anos 90. E, cara, a primeira coisa que me vem à cabeça, assim, são duas, na verdade. Primeiro é o Tetra. Foi um negócio pra mim muito emocionante, assim. Foi a primeira Copa que eu vi o Brasil vencer. Né? E foi um negócio muito... Puta, me lembro de sair correndo de casa, assim, pela rua, vibrando pra cacete. E também foi a última vez que eu vibrei com a seleção brasileira. Depois eu acabei me tornando mais vascaíno do que brasileiro. Mas assim, eu me lembro bem assim disso, dessa comemoração, que foi um negócio marcante, 24 anos sem ganhar a Copa. Aí teve o lance que a gente falou da Copa de 82, todo aquele velório, né? E aí teve aquela Copa absurdamente ruim, que foi a Copa de 90, né? Só que aí, puta, o Brasil foi lá e ganhou a Copa. Me lembro que isso foi um negócio muito emocionante pra mim, pelo menos. Não sei pra você. Pra mim, por exemplo, foi mais emocionante que o Penta. A Copa de 84 foi bastante marcante, sem dúvida nenhuma. Só que como eu sou um 82 saudosista, nada superaria, né, aquela seleção com qualidade. Mas foi de fato e foi bacana porque afinal foi justamente contra a Itália, né? Exatamente, 24 anos depois. E sairia um tetracampeão ali, né? E sairia um tetracampeão ali. Exatamente. E o que foi talvez curioso é que o Paulo Rossi, ele era mal visto no Brasil, as pessoas tinham raiva do Paulo Rossi. Já no caso do Baggio, as pessoas gostavam do Baggio. Também? Mas mas antes ele perdeu o pênalti. O Paulo Rossi não, quando ele foi para a Copa de 82, ele foi jogar e ele tinha um mandato de prisão contra ele. Ele teve um problema de aposta, né? Então o pessoal assim, já não gostavam dele já, sabe? Que no Brasil, sabe, o pessoal olhava, o Baggio não, o Baggio era aquele cara, sabe assim, budista, que viu ele com bons olhos, parecia aquele bom garoto, sabe? Aquele bom menino e tal, né? Enfim, acabou perdendo o pênalti, inclusive, né? Que ele acabou fazendo com que a gente, né, a partir dali desse mais dele, moral, mas havia essa imagem contrastante, né? Do Baggio com o Paulo Rossi, né? Uma coisa também que aconteceu essa época aí, que pra mim é muito marcante,
porque parece que mudou o ar no Brasil, entendeu? Se vestiu o Brasil com ar de otimismo, assim. Plano real. Plano entendeu? real, Cara, foi um negócio assim, parecia que a gente tinha, a sensação que eu tinha 16 anos na época, que parecia que as pessoas tinham se lavado de uma sujeira, assim, tava limpo, sabe, que tinham limpado o país, sabe, assim, é uma coisa estranha, como eu falo, é um ar fresco, assim, sabe, um negócio novo, sabe, porra, eu vivi aqueles anos 80, aquele negócio de inflação, aquela loucura, né, obviamente eu não entendia muito, mas eu lembro da minha mãe ficar reclamando, a gente ia no mercado não sei quantas vezes na semana, e aí você ia de manhã, à tarde era outro preço, e aí, porra, aquele lance de, cara, as pessoas não acreditam que um dólar já valeu 85 centavos de real, cara, é inacreditável se parar pra pensar nisso, cara. É inacreditável. Eu me recordo bem disso aí, eu já era mais velho, eu pude acompanhar um pouco mais, e o Brasil veio nessas esteiras de planos, né, dos anos 80, plano do cruzado, meio cruzado, plano cruzado real, tinha um monte de coisa. Bresser, depois plano Collor, que na verdade era plano Collor, era Plano Brasil Novo, que era, o verdadeiro nome é esse, mas ficou conhecido como Plano Collor. Enfim, nenhum desses planos dava certo, né? E a gente tinha uma inflação crônica que nós herdamos dos militares, assim como uma dívida externa com FMI, com bancos. Outra coisa marcante dos anos 80 também, FMI. FMI, isso aí não saía, era um chiclete que ficou grudado, rapaz, embaixo da sola e não tinha o que tirar, rapaz, era uma graxa, assim, aquela graxa velha que ficava, e como você falou, o Plano Real, em 83, com o Itamar Franco, parece que ele renovou o país, né? E, sob certo aspecto, renovou mesmo, porque a gente tinha um problema crônico com a moeda, né? Então eles conseguiram revitalizar. Só que isso depois a gente foi vendo que também teve um custo muito alto, né? Que a gente paga até hoje, inclusive, que é o quê? Nós deixamos essa inflação crônica para hoje viver com juros altíssimos, o juro mais alto do mundo. Isso aí foi um efeito colateral dessa moeda que nós trouxemos e não conseguimos resolver ainda. Eu prefiro guardar na memória o otimismo que reinava na época do real. E aí, mano, juntou no real, ganhou Copa do Mundo, e a gente falou, nossa, o Brasil vai decolar. Pois é. Eu sei, ficar aqui ouvindo esse tempo inteiro, o único episódio de podcast é cansativo. Mas não se preocupe, nós vamos dar um tempo para você ir até o banheiro, fazer aquele xixizinho. Não se esqueça também de peidar, evita o câncer da próstata. Pode ir, nós aguardamos. Pronto, já voltou? Lavou a mão? Então vamos continuar. Aí, por exemplo, teve algo marcante também, final dos anos 80, início, mas pegou mais forte nos anos 90, no Brasil também, que foi a MTV, né, cara? MTV. Negócio. A MTV moldou gerações. Enquanto esteve no ar, moldou gerações, cara. Muita gente, você começava a conhecer um monte de banda, ou então banda que você conhecia, mas nunca tinha visto os caras, você vê os caras no videoclipe, né? A primeira vez que eu vi o Metallica, eu já tinha escutado o som, mas a primeira vez que eu vi os caras foi na MTV, aquele clipe do One, que eles ficam todos de olhos fechados, assim, tocando. Então, porque parece que ficou mais
trouxeram as bandas mais próximas da gente, né? Exatamente. Porque O a mundo, gente via um clipe uma vez ou outra quando lançava uma música, né? fantástico. Agora tem fantástico. e não, você constantemente estava vendo as bandas, vendo as entrevistas, vendo os lançamentos. Foi uma coisa muito legal mesmo. Cara, na verdade, os anos 90 aproximaram o Brasil do mundo, né, cara? É verdade. Foi assim que, cara, aí veio. E a MTV é um negócio muito importante nisso. Muito verdade. importante. Muito importante. Você sabe qual foi a primeira música que eu me recordo que marcou na MTV? Qual? Foi a música 1990 do Chris Isaac. A própria. Essa música, rapaz, quando eu vi a chamadinha da MTV que ia passar essa música, eu falei, mas o que é isso? Não é desse mundo, isso deve ter vindo assim de... Que clipe lindo, cara, que música linda, que efeito, que os caras... Parece que eles estavam no céu, uma coisa assim. Eu me lembro dessa época, assim, uma coisa que ficou marcante pra mim. MC Hammer, o Can't Touch This. Can't Touch This. Nossa, muito bom. Can't Touch This. Muito bom. Cara, isso eu me lembro que ficou bastante, assim. Ficou o top 10 MTV. Top eu 10. Me lembro, assim, estava vendo o top 10, cara. A MTV foi um negócio muito importante que trouxe o mundo pro Brasil, cara. Trouxe o mundo pro Brasil. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu repórter Esso lhe é oferecido pela Esso Brasileiro de Petróleo e pelo seu revendedor Esso. Avançando um pouco, que aí depois, nos anos 90, o Brasil viveu esse respiro, né, cara? Foi... E aí veio os anos 2000 também, né? Isso é uma coisa também que ia mudar o milênio, né? Isso foi uma coisa marcante também pra gente, né? Que viveu isso, né? O 2000, inclusive, teve bug, né? Tava todo mundo com um grande medo que os computadores fossem todos travar. Exato. Nada mais fosse funcionar porque essa virada pro ano 2000, os computadores eles não iriam conseguir processar isso. Exatamente, cara. Isso foi um negócio muito maluco também, né? Ficou toda essa expectativa, assim. E puta, eu me lembro desse cara. E foi uma época muito. Esportivamente também foi do caralho, porque, porra, final dos anos 90 pro meu time foi um negócio sensacional, né? Eu vi uma porrada de coisa legal. Mas, cara, o que eu achava mais legal nessa época no Brasil era, porra, de você ter a possibilidade de você adquirir as coisas. Entendeu? Fala, pô, hoje dá pra comprar tal coisa que não dava pra comprar antes. Por exemplo, dá pra comprar um casaco, dá pra comprar um boné, dá pra comprar camisa de time. Sabe? Que era um negócio muito... Cara, antes era muito distante, cara. Era um negócio inacreditável. Você fala, pô, não dá, porque, mano, o dinheiro desvaloriza tanto, você não pode fazer isso. Isso eu me lembro que esse período foi bem legal, assim. Foi bem legal os anos 90, assim, cara. Os anos 90 radicais que a gente acompanhou. Os anos 90 foram bons anos, sim. Eu acho que, assim, uma opinião foi bons até o ano de 87. A partir de 87, 88, o Brasil começou a entrar numa crise de novo. 98. Perdão, 97, 98. E essa crise vai se aprofundar até 2001, 2002, quando vai haver uma troca de governo, né? Mas assim, eu acho que até 86, 87 foram bons, no geral foram bons anos. Não foram anos assim, ruins, tá toda hora trocando, falando 86, 87. 96, 97. Olha que coisa. 96. E aí, porra, tu falou aí de um ano aí, 2001, cara. O que tu tava fazendo no ataque do World Trade Center, cara? Então, rapaz, nesse dia eu tava treinando, nesse horário, e aí tinha uma caixa de som perto de mim, e o radialista falou que tinha havido algum acidente, e parece que um avião tinha batido em um dos arranha-céus, né, do Nova York e tal.
eu escutei aquilo ali, mas assim, não me chamou a atenção, mas eu me recordo até hoje. Depois eu fui embora para casa e tal, e um colega ligou para mim, falando, pô, Murilo, você viu o que aconteceu assim e tal? E eu olhando a televisão, nós dois olhando a televisão ao mesmo tempo. Enquanto a gente conversava, os prédios caíram. Ô, louco, já tinha tido então o segundo impacto, né? Tinha já. Aí cai, filmou, e a gente conversando no telefone e vendo aquilo ali, e ele, né, espantado, nossa, Moura, o que tá acontecendo? Tá caindo tudo, o que aconteceu lá? Será que é uma guerra e tal, né? Então eu fiquei assim uns 2 ou 3 dias, Brunão, com medo de uma guerra, rapaz. Eu nunca tinha tido esse medo assim, sabe? Apesar de já ter passado os anos 90, os anos 80, ter tido muitos conflitos, né? Teve a Guerra do Golfo, né? A gente não falou da Guerra do 91, teve a guerra nos anos 80, 70 e 80, Irã, Iraque. Iraque, isso também dominava o noticiário da minha cabeça dos anos 80, da guerra do Irã e Iraque. Irã e Iraque, enfim. Então a gente já tinha passado por muitos conflitos já, né? Quer dizer, o planeta nunca foi pacífico, né? Não teve uma década que passou desapercebido algum conflito entre países. Mas naquele dia especificamente, com isso, eu imaginei que a gente ia ter uma guerra assim, diferente do que a gente tinha tido até então, sabe? Eu fiquei com essa impressão. Era a sensação que tinha em todo mundo. Eu me lembro que eu estava trabalhando e o cara que era meu encarregado falou assim, ele voltou do almoço, né? Ele falou, você viu um avião que bateu num prédio nos Estados Unidos? Eu falei, não, nem dei ideia, entendeu? Pra mim era um bimotor que bateu num prédio de 3 andares, tá ligado? Foi mais ou menos o que eu pensei no começo. E aí quando eu cheguei em casa, eu me lembro da minha mãe, assim, apavorada, o mundo vai acabar, que os Estados Unidos não vão deixar isso barato. Eles vão destruir o mundo por conta desses caras. Né? E é muito, cara. Aquilo eu me lembro, foi um negócio marcante. Eu me lembro que eu tinha uma TV a cabo, chamava DirecTV. Era por satélite, né? E eu me lembro que aí tinha MTV Latina, porrada, mano, só falava disso. Até MTV Latina, a cobertura era só falando do World Trade Center. Virou madrugada, todos os canais, absolutamente todos os canais, seja de canais brasileiros, canais internacionais, só mostravam aí depois, né, na madrugada dentro, a busca por sobrevivente nos escombros. Era isso assim, direto, entendeu? Isso foi muito marcante, assim, isso. Eu diria assim, utilizando uma figura de linguagem, nós começamos o século XXI para a esquerda, né? É ruim de falar isso, porque o dia... Os Estados Unidos enriqueceu muito a política externa dela, os Estados Unidos ficou um país muito pior em muitos sentidos depois disso, né? E o mundo acabou sofrendo por causa disso, né? Parece que politicamente os Estados Unidos se ressentiu disso. Ressentiu muito. E fez questão de externar seu amargor com as coisas, né, no mundo, né? Principalmente lá naquela área lá, né? O Afeganistão, mano, que é conhecido como o cemitério dos grandes impérios, né? Porque todos os grandes impérios foram derrotados lá, né? Mas, foi devastado pelos Estados Unidos. E o Iraque, né? O Iraque no segundo momento, né? Não foi assim logo de cá, foi no segundo momento. É curioso, né, Bruno? Porque o Afeganistão, o próprio Iraque, a gente poderia falar aí do Saddam Hussein longamente, mas que a princípio não tinha nada a ver com isso. Exato. Não tinha nada a ver com isso, né? Ninguém era iraquiano, ninguém era do Afeganistão, enfim. Os problemas deles eram outros, né? E como eu falei para você, Saddam Hussein não era nenhum Papai Noel, né? Não era nenhum santinho.
Contudo, ele não tinha nada a ver com isso. Mas existem outros interesses em você destruir o país e reconstruí-lo. Entendeu? Tanto que você pega todos os jornais dessa época, todos esses conflitos que aconteceram, principalmente no Iraque, a invasão, etc. e tal, você exprimia os jornais, podia sair sangue, podia sair membros, órgãos, tudo que você pode imaginar, mas nunca pingava uma gota de petróleo. Exato. Num dos países que mais petróleo tinha. Né? Exato. Seguindo com desastres, e que engraçado, né? Na época, deu a impressão que era 10 anos depois, né? Mas foi só 3 anos depois, foi aquele famoso tsunami lá, né? Fugiu o nome. Foi lá na Ásia, né? Sumatra. Uhum. Cara, eu me lembro que aquilo foi impressionante, né, cara? Final de ano, assim, acho que foi Natal, cheio de turistas. E tem um filme, cara, que chama Impossível, é bem maneiro. Que tem uns efeitos especiais bem legais mostrando a onda chegando. Obviamente dá uma exagerada, né? Uhum. Porque, na verdade, quando você pensa num tsunami, você imagina aquela onda, igual na praia, quebrando na arrebentação, né? E, na verdade, não é assim, né? Vem aquele monte de dejeto, né? A maré só vai subindo, né? Vai subindo, uhum. Não é uma onda assim, a maré vai subindo e vai arrastando tudo com a força dela. Mas eu me lembro que aquilo foi bem impressionante, né, cara? E bem chocante, né? Me lembro que os telejornais também exploraram ao máximo aquilo. Eu me lembro que mostrava assim o mapa de onde foi o epicentro do terremoto, até onde chegou a onda de choque. Eu me lembro que aquilo foi bem marcante. De fato. E curioso daquilo é que a gente, assim, pelo menos, acho que a nossa geração nunca tinha vivenciado alguma coisa nesse sentido, né, Bruno? Não. Talvez não até tenha tido algum tsunami em algum local, mas, assim, informação nunca tinha chegado que algo nessa magnitude tivesse acontecido. Né? Tem um terremoto ou outro em algum lugar, por exemplo, teve o terremoto no México antes da Copa de 86. Né? Essas coisas assim, entendeu? Mas nada desse tamanho, que envolvia vários países, entendeu? E que fosse, o oceano invadindo a Terra, né? Isso realmente foi algo assim que foi chocante, né? E eu me lembro até hoje de uma imagem que era impressionante, que tem o recuo da água, né? A água recua antes da onda vir. E tem um cara parado na praia, tipo, porque parece que ele fala assim, cara, não adianta. Eu não vou conseguir escapar. E é o cara parado olhando. Alguém filmando do alto assim, o cara parado assim. E aí vem a onda e engole ele. Né? Acho que ele fala assim, cara, não vai adiantar. Eu não vou ter para onde correr. Né? E realmente, né, cara? Só se vai correr para onde? Né? Não vai dar água, vai pegar, cara. A água vai pegar. E aí ele parado assim, vindo aquele monstro. E vum, ele some no meio daquele volume inteiro de águas. Daquele volume inteiro de águas. Eu acho que, por exemplo, agora, seguindo, nos anos 2000 não teve nada assim muito, pelo menos que me vem à cabeça agora aqui, de que fala as puta de relevante pós-tsunami. Teve outro tsunami em 2011 no Japão, que teve até aquele problema com a usina elétrica e a usina nuclear. E, aliás, a gente esqueceu de falar uma coisa nos anos 80, né? Chernobyl. Foi a explosão de Chernobyl. E não só Chernobyl, né? Nós falamos nos anos 80 do Césio, em Goiânia, em 86, se me falha a memória. Mano, não falamos da queda do Muro de Berlim, velho. Porra, esqueci um porrada de coisa nos anos 80, hein? Uma porrada de coisa. Esquecemos de falar de 91, que teve o fim da União Soviética. Também, cara. Olha só, cara, quanta coisa aconteceu. Fato, assim, muito marcante. Fim da União Soviética em 91. Aí assume o Boris Yeltsin. Que aí depois se fragmentou, né? Depois ele assumiu a presidência. Eu me lembro de uma coisa assim, foi o único plebiscito feito na União Soviética, né?
de que se queria separar ou não, e a população não queria separar. Pois é. Mas mesmo assim os caras separaram. É muito doido, né? Daquele jeito, né? É muito doido isso aí, né, cara? Muito doido. Muro de Berlim foi uma coisa marcante. Para você ver como os anos 80 foram agitados, né, cara? Muito agitados. Muito agitados, cara. Porra. Eu acho que não, eu particularmente não vou viver uma década tão marcante quanto aquela. Posso estar enganado, né? Não sei quanto mais eu vou viver, mas como os anos 80, eu acho que não. Foi uma transformação muito profunda, né? Mas é aquilo, né? Eu acho que nos anos 80 tiveram muitos acontecimentos marcantes. Eu acho que a transformação do Brasil veio nos anos 90. Mas acho que os anos 80 são repletos mesmo de coisas marcantes assim na história moderna da sociedade, cara. Pô, pode elencar aqui rápido: Chernobyl, o lance do atentado ao Papa, que bem ou mal era uma figura mundial, né, cara? É que hoje em dia diluiu mais a figura do Papa, né? Ele não é tão visto assim como era visto naquela época. Pô, Chernobyl, o Césio, que, aliás, tem um documentário bem maneiro onde é que tá? Acho que não tá no YouTube, que fala sobre o lance do Césio. É impressionante, cara. A inocência dos caras manipulando aquilo. Eles comeram aquilo. Teve cara que comeu no rosto da menina, né? Exatamente, cara. Aquilo é impressionante. Chernobyl, tive a oportunidade, não sei se você viu a série da HBO, que é muito boa. Não assisti. Cara, veja, são 5 episódios só. É impressionante o realismo do negócio. Que aí depois tem aquele vídeo que eles fazem a comparação da série com as imagens reais. Cara, é tudo idêntico. Então, cara, é muito bom o Chernobyl. Muito bom mesmo. Né? Lógico que tem aquele lance de que tem que se adaptar à história, né? Pegam 3 personagens, botam num só, fala isso aqui, né? Por exemplo, tem uma cientista lá, eles falam que essa cientista são vários cientistas, assim, e aí botou ela fazendo esse papel de vários acontecimentos dos caras. Mas tem os caras lá envolvidos lá, mano, com o negócio. Os caras são iguaizinhos, cara. É muito bom, cara. Dizem que a região, ela ficou uma região selvagem, né? Como precisaram evacuar o local, então aquela região toda ficou uma região selvagem. Não, ele vai levar muitos anos ainda para poder ter as pessoas poderem habitar ali de novo, né? Porque começou a crescer árvores novamente, a vida selvagem começou a tomar conta do local. A natureza, cara, não adianta. A natureza, ela toma conta das coisas, cara. Ela retoma o que é dela, na verdade. É que a gente que toma dela, ela vai lá e retoma, né? Tanto é que, mano, se por exemplo acontecer de acabar a humanidade, assim, uma hora para outra, você vai ver que esses grandes centros aí, muito rapidamente vai estar todo cheio de flor, de plantas, entendeu? As plantas vão nascer das rachaduras, você vai ver, vai acontecer um monte de coisa. Sim. Entendeu? Não vai ficar só aquele cimentão, não. Eu acho que, por exemplo... Em 100 mil anos não vai ter mais nada praticamente, vai ter só, assim, alguns fragmentos, né? Exato. Cara, voltando aqui aos anos 2000, é que nem puta, depois do tsunami eu não me recordo nada, assim, muito marcante? Não me vem nada à cabeça aqui. Em mim vem na cabeça, por exemplo, a crise de 2008, né? Aquela bolha imobiliária lá que estourou. Verdade. Que foi equiparada à crise de 29, né? Muita gente equiparou a crise de 29. Exatamente. Muita gente lá, inclusive, assim, eu achei que a gente fosse sofrer muito por causa dessa crise, porque o Brasil sempre, qualquer crise pequena fora, o Brasil sempre se ressentia muito, né? Porque é um mercado periférico, né, cara? Não é? Então, sempre as coisas vão sobrar para cá, não tem jeito. Não só aqui, com os outros lugares, o México também sofre bastante. As crises econômicas também. Teve uma famosa no México em 98, eu lembro disso. Acho que essa crise que acabou de foder o Fernando Henrique, a crise de 98
Foi em 97 ou 99 na Rússia. Também. Então, cara, tem um filme, aliás, sobre esse de 2008, que é muito maneiro. Eu acho que aquilo, filme você sempre tem que ver com um distanciamento, né? Os olhos críticos, né? Mas o filme chama Grande Demais para Quebrar, que fala como o governo interviu para não quebrar vários bancos. Pois é. E até o diálogo é assim, mas isso é socialismo que vocês estão querendo fazer. Eu assisti. Você falando agora, é socialismo. É socialismo. Exatamente. Que é assim, né? Liberalismo é sempre assim, né? Na merda, apela pro socialismo. Mas isso é um outro assunto. Isso é um outro assunto. Nós somos liberais no momento do lucro, né? Sim. Mas na hora do prejuízo, aí a gente vai socializar ele. É sempre assim. E aí, cara, eu acho que a gente pode avançar pro momento que foi a pandemia, né? Que foi um negócio marcante de diversas gerações, né? Diversas gerações que estão vivenciando isso, que, acho que antes da Covid teve a gripe espanhola, né? Que assolou o mundo também. Mas, e o negócio do Covid, e eu me lembro do início da pandemia, que tava aquele lance, né? Que ninguém sabia o que fazer, ficar todo mundo em casa. Mas, eu saía com os cachorros à noite e eu tinha a impressão que eu tava num filme pós-apocalíptico, cara. Não tinha carro, não tinha nada, eu andava na rua, eu nem andava na calçada, eu andava na rua. Assim, tranquilo, não via nada. Aviões. Exato, não tinha nada. O céu sem aviões, um silêncio, né? Exato. Isso durou uns dias, isso não durou muito tempo, não. Isso durou uns 2, 3 dias, assim. Mas eu me lembro que isso foi bem marcante para mim, assim. E é engraçado que tinha aquele lance que é como se a morte estivesse pairando ali. A morte estivesse entre nós, assim. Entendeu? A morte está por aí, está rodando aí. Foi um negócio muito... E aqui no Brasil a gente teve, obviamente, vários problemas na condução de tudo, né? Que acho que só piorou a situação, que politizaram o combate a uma doença. Isso não é inacreditável, né? Eu acho que mais do que politizaram, eu diria assim que colocaram uma ideologia para poder comandar os destinos ou as políticas da Covid. E aí calhou da gente estar sendo governado por um cara totalmente incapaz, que quando precisou dele tomar algumas medidas, né, ou atitudes, né, porque também não adianta falar medidas, assim como parece que o presidente da República é todo poderoso, quando não é. Né? O sistema que a gente vive é tudo travado, os caras não têm amplo poder para fazer muita coisa, mas com muitas atitudes dele ali, ele poderia ter facilitado muita coisa para muita gente, mas ele fez questão de piorar as coisas com um papo idiota. O dele tá guardado. Foi um período muito triste, né? Muito. Muitas pessoas próximas morreram, né? Nós ainda temos efeitos bastante graves em pessoas que chamada Covid longa, e ainda não se sabe totalmente, a ciência ainda não conseguiu mapear totalmente os efeitos dessa Covid longa, mas essa Covid, ela ainda vai deixar bastante marca nas pessoas que adquiriram essa doença e tiveram efeitos colaterais. Sabe-se hoje, por exemplo, que alguns problemas neurológicos podem estar ligados com essa Covid, alguns problemas cardíacos. Sim, tem muita gente que teve problema imunológico mesmo, ficou mais frágil para... eu conheço uma pessoa que ela falou que tem problema de concentração, ela tem problema para segurar as coisas, ela não consegue, as coisas só... porque ela ficou internada mesmo, né? Ela ficou na UTI. Então, ela falou, cara, eu fiquei com sequelas, entendeu? Sequelas, essas coisas assim. Foi um momento muito difícil, muito difícil.
difícil. Muito, muito difícil, que conseguiu ser piorado. A doença por si só já era ruim, mas aí conseguiram piorar as coisas, A infelizmente. condução foi tão ou pior que a doença. Ah, sim. Assim. E parar para pensar que, de repente, muita gente morreu, ou se contaminou e ficou com alguma sequela, principalmente por não acreditar na doença, né? Isso é o pior. Não é nada. E aí, às vezes, para você não é nada, mas você foi lá e contaminou alguém, entendeu? Que alguém não pode não ter conseguido sobreviver. Quantas mil pessoas não morreram por conta disso? E tudo, às vezes, pode ser um exemplo ruim, né? Isso que é foda. Exatamente. Você tem aí, por exemplo, muitos casos de filhos que perderam os pais e foram para o orfanato. Então. Você teve caso, por exemplo, que tinha o filho, a mãe e a avó. E a avó recebia uma pensão que ajudava na casa, e essa avó morreu. E essa mãe e esse filho foram para debaixo da ponte, porque não tinha mais ninguém. Tem muita. Tem outras sequelas que não são físicas, né? São sequelas sociais, né? Sequelas emocionais. Exatamente. Tem coisas que. E são coisas que são muito difíceis de você remediar, né? Só. Então, para a gente fechar aqui, agora que o papo ficou bem caído. A gente tá ficando grande também. Para a gente fechar aqui também, a gente não pode deixar de falar que eu não vivi 64, obviamente, eu não era nem nascido, mas a gente pôde presenciar no início do ano uma tentativa de débil mentais, de uma tentativa de um golpe de Estado, né? E isso é algo relevante, né? E as pessoas tentam amenizar, falar, não, mas só quebraram os negócios. Não quebraram os negócios. Inclusive, quem tenta amenizar isso não entende que o próprio voto dele foi desrespeitado, né? E eu não vejo assim como o voto assim, um dos exercícios da democracia. Não é o exercício da democracia, que são outras coisas também. Mas é uma coisa muito importante, né? E simplesmente foi desrespeitada. Tipo, foda-se. Até o cara que vai votar, que acredita em... que não interessa qual político, no que tava. O cara acredita, não, ele é bom, eu gosto das políticas dele, eu gosto do que ele fala, não interessa, as pessoas têm direito de ter esse tipo de empatia, vamos colocar dessa forma. Mas quem tentou fazer as coisas não foram só as pessoas que estavam lá em Brasília no dia 8 de janeiro. Entendeu? Tem muito mais coisa por trás disso. Essas pessoas não respeitam nem os apoiadores dela. Nem os apoiadores dela, essas pessoas respeitam. Entendeu? Então isso pra mim que é o mais grave ali. Entendeu? É o mais grave. Os caras quiseram, sabe? Isso pra mim é muito complicado. E foi num dia triste pra mim aquilo, né? Que foi o dia que o Dinamite morreu, né? Então, para mim foi um choque o Dinamite morrer, né? Eu que sou vascaíno ali, parecia que morreu alguém da minha família. Mas foi um dia, já foi triste, por isso foi triste de presenciar um bando de... Eu já sabia que isso ia acontecer, não porque eu sou fodão, mas é porque eu tava no grupo dos débeis mentais, né? Eu tava no grupo deles. E no grupo deles eles já estavam programando esse tipo de coisa, entendeu? Então, não tem falar assim, não, foi pacífico o cacete. Eles estavam se organizando para ir para lá mesmo, para fazer o que fizeram, entendeu? Era o intuito deles. Tanto é que eles celebraram quando chegou a Guarda Nacional lá para tirar todo mundo. Eles estavam no grupo, muita gente celebrava achando que era intervenção militar. E aí teve uns outros que falaram assim, gente, acorda, eles estão prendendo as pessoas que invadiram. Né? Então, tamanha doença dessa galera aí, né? Que não tem outra palavra para dizer sobre isso. Isso aí é uma coisa, é um momento histórico que as gerações futuras vão falar sobre ela. E elas vão se perguntar como que algo assim foi possível. Exato. Assim como a pandemia, eles vão se perguntar como a gente deixou que tanta gente morresse.
Porque você imagina quanta gente boa, quanta gente de talento, quanto que morreu, né? Não vai voltar mais. E as gerações futuras vão se perguntar também como um grupo acreditou piamente que um golpe de Estado era necessário, mais do que possível, necessário, em um país onde já se tinha passado por um golpe, até relativamente recente, né, que foi em 64, que deixou também tantos efeitos colaterais, né? A gente citou aí alguns deles, né? Uma hiperinflação, um FMI, uma dívida impagável praticamente, né? Um buraco social que ele permanece aí até hoje. Como pode-se imaginar que um golpe vai fazer bem para o país? A partir de que realidade, a não ser uma realidade paralela que essas pessoas elas vivem, pode achar que um golpe pode resolver problemas do país? E outra, para deixar quem governando? Para deixar quem governando? A família Bolsonaro? Um general? Um delegado? Né? Isso é uma coisa, quem isso é uma essa coisa pessoa tão brilhante que pode se colocar em um trono e achar que pode resolver todos os problemas que um país tão complexo como o nosso tem? Eu acho que a grande dificuldade que as pessoas vão ter para explicar esse momento é porque é um movimento, na minha ponto de vista, acéfalo, entendeu? Porque é muito rudimentar o que eles querem, entendeu? Sabe? É aquela velha história. Pessoas que apresentam soluções simples para problemas complexos, duvide, mano. Porque problemas complexos requerem soluções complexas, entendeu? Claro. Vem com solução simples. Não, vamos armar a população que acaba a violência. Porra, tem que ser um imbecil pra achar que é assim, cara. Tem que ser um imbecil, mano. Entendeu? Se assim fosse, os Estados Unidos era o país mais seguro do mundo. O Afeganistão seria o país mais seguro do mundo. Entendeu? É simples, entendeu? E outra, você começa a ter outros tipos de crime. Claro. Entendeu? Porra, é uma coisa simples, cara. Mas não, o acéfalo fala, os outros... É porque, mano, é muito... O discurso... É que às vezes é difícil falar que os caras são fascistas, porque eles têm comportamento fascista, mas acho que eles não têm consciência que são fascistas. Mas é muito sedutor esse discurso fascista. Fala de família, fala de Deus, entendeu? Fala de puxar por um orgulho das coisas nacionais, entendeu? E, cara, isso aí, mano, quando o cara já começa assim, é difícil explicar isso pro cara. Falar, mano, essa coisa de fascista, fala, mano, estou sendo patriota. E aí você pergunta, você é patriota por quê? Entendeu? Você ama seu país por quê? Se você tivesse nascido na Bélgica, você ia amar o Brasil? Não, você ia amar a Bélgica. Então não tem nada a ver com o país, tem porque você nasceu aqui. Entendeu, mano? Os caras não entendem isso. Pois é, né, Bruno? Vambora que já ficou grande. Já quase 11 horas, 5h30, amanhã eu tô de pé. São 2. Beleza, Moura? Obrigado, hein, cara. Um grande abraço, Brunão. É o tipo de papo que dá pra rolar bastante tempo, mas a gente não tem tempo. Não acontece. Semana Beleza, que vem abraço, cara. Beleza. Valeu, galera. Abraço pra todos.